Dia do Agricultor. Nossa equipe preparou uma homenagem especial a este profissional, que faça sol ou chuva, cumpre a sua missão de ajudar a colocar o alimento na nossa mesa. É hoje no Jornal da Manhã, que também mostra: trabalhador tem que trabalhar no mínimo 150 dias ao ano só para pagar os impostos. Projeto de lei em tramitação no Senado obriga candidatos a comunicar aos eleitores na propaganda eleitoral que eles são considerados inelegíveis pela Justiça Eleitoral. TSE divulga sigla partidária com mais candidatos concorrendo às eleições neste ano. Cadastro escolar, que encerrava na sexta-feira, foi prorrogado até o final desta semana. Temos ainda as vagas de emprego disponíveis no Cine Paracatu e também os fatos policiais. Fique ligado para você ficar bem informado. O Jornal da Manhã já começou. Olá, bom dia! Eu espero que todos tenham tido um ótimo final de semana, abençoado por Deus. E agora, todo mundo animado para começar bem a segunda-feira. A edição de hoje do Jornal da Manhã começa lembrando e homenageando o agricultor, que nesse dia 28 de julho tem o dia dedicado a ele. E para fazer esse reconhecimento, preparamos uma reportagem especial. Confira! Dona Fátima trabalha há 30 anos com a agricultura familiar. Segundo ela, motivo de orgulho. Durante 3 décadas de lutas, ela afirma que em alguns pontos há o que se comemorar, em outros, nem tanto. Não, o positivo é que a gente conquistamos um pouquinho do nosso espaço, né, de apoio. E o negativo é que a gente não consegue acompanhar o mercado, porque a indústria vem ser bem mais valorizada, né, do que nós. Um exemplo que eu costumo dar: você traz um maço de cebolinha, pede R$ 1,50 no maço de cebolinha. O cliente acha caro. Mas ele chega ali, ele compra um produto industrializado 10 vezes mais caro e ele acha barato. Já seu Pedro era funcionário público. Mais de 14 anos pra cá, ele decidiu fazer o que gosta: lidar com a terra e produzir para ajudar no sustento da família. E com uma propriedade na Lagoa Rica, ele tem realizado o seu sonho. Eu era funcionário público, mas nunca me sentia satisfeito, realizado, né? Sempre tinha vontade de ter uma vida mais livre, uma vida no campo, né? E foi aí que eu resolvi, então, largar a atividade pública e dedicar integralmente à agricultura familiar. Sonho que há 6 meses tem se tornado realidade para a dona Gleise, que planta hortaliças no assentamento Santa Clara. Eu acho muito bom, para mim é ótimo. Meu sonho era ser produtora rural, pequena produtora rural. No Dia do Agricultor, data escolhida pelo presidente Juscelino Kubitschek, que considerava o trabalho do agricultor como responsável pelo crescimento econômico do país, pequenos e grandes agricultores lutam em busca do reconhecimento, crédito e incentivo para realizar o sonho de sustentar a família e contribuir para o crescimento do país através da agricultura. Obrigado ao homem do campo pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suar do cultivo do chão. Fica aí o nosso respeito, admiração, reconhecimento por todos os agricultores da nossa cidade e região. Parabéns a você! E por falar em datas comemorativas, o Jornal da Manhã não pode deixar passar em branco o dia 25 de julho, dia dedicado ao escritor brasileiro. Aquele que elabora artigos científicos pautados em verdades comprovadas ou textos literários divididos em vários gêneros. E para homenagear esses intelectuais, nossa equipe de reportagem conversou com uma escritora da cidade. Saiba quem é na reportagem de Renato Lopes. Ao ler, a pessoa recorda, revive momentos que nunca viveu, né? Esta é Coraci da Silva Neiva Batista,
escolhida por nossa produção para representar os escritores da cidade. Há 17 anos, Coraci é presidente da Academia de Letras do Noroeste de Minas, com sede em Paracatu. Já assumiu o cargo de vice-presidente da Federação das Academias de Letras de Minas Gerais. Foi coautora do livro da Secretaria Estadual de Educação, editado em 1980. Lançou 2 livros, o primeiro em 2001, Vivências e Contrastes, com 44 crônicas. O segundo, Voando com o Coração, com 56 crônicas, também publicadas em jornais e revista da cidade. Além disso, Coraci foi educadora, orientadora e diretora na Escola Estadual Afonso Arinos. A paixão pela escrita vem do berço de família. Isso começou pelo exemplo do meu falecido pai, meu querido Juscelino Neiva. Meu pai, naquela época em que eu nasci e fui criada por ele, era uma época em que não existia hoje que tem na modernidade, né? Os aparelhos que tem hoje. Então, era tudo escrito com caneta e tinteiro, né? Tudo. E meu pai era uma coisa fantástica. Tudo ele anotava. Se tirava fotos, ele anotava atrás. Então, eu tenho coleção de fotos antigas aí. Em todas elas tem a data e a história daquela foto. E ele foi professor, diretor e escrevia para jornal. Então, ele adorava ser jornalista. Então, de tanto ler as coisas que o meu pai escrevia e que já tinha escrito antes de eu nascer, eu acho que foi isso que despertou em mim. Aquela vontade de escrever também as coisas que eu sinto, que eu penso. Aos 82 anos de idade, Coraci escreve contos, poemas e, sobretudo, crônicas. Segundo a amiga e também escritora Maria José dos Santos, a Zequinha, com forte capacidade de perceber a essência dos grandes segredos da vida nas pequenas coisas do dia a dia, Coraci observa a cidade, colhe fatos, interpreta as atitudes das pessoas simples, mergulhando fundo na filosofia cotidiana, pensamentos e crenças. Porque as minhas crônicas são frutos de emoções vividas. Tanto que você vai encontrar aqui no livro crônicas sobre pessoas que já não existem, mas que me emocionaram um determinado fato da vida deles. Então, eu transporto para o papel aquelas emoções. Porque, apesar da idade que eu estou agora, eu nunca parei de sonhar. E ainda vou continuar sonhando. Ainda segundo Zequinha, conviver com Coraci é desfrutar de vibrações positivas, cultivar a crença na bondade inata, sair em busca da esperança. Hoje, se o Noroeste de Minas tem uma academia, é graças a Coraci Neiva, mas dos 40 lugares, apenas 20 estão ocupados. E nesse Dia do Escritor, Coraci acredita que falta incentivo à leitura e, principalmente, valorização aos escritores do país. Precisando de valorizar é a leitura, é o livro, sabe? O convívio entre escritores, a troca de ideias, de pensamentos, aprofundar nos livros daqueles que, não só nos livros, nas obras de escritores famosos, ou não famosos mesmo, mas que tiveram a coragem de escrever e lançar livros. Eu acho que está faltando esse convívio, sabe, das pessoas, não apenas na televisão e através da internet, mas que participasse também desse outro tipo de leitura. Tem gente que compra livro e não lê. Legal, né? A professora e escritora Coraci Neiva é uma amante das letras e luta para manter viva a Academia de Letras do Noroeste de Minas. Parabéns! E agora, uma curiosidade. Você sabe qual é o exercício predileto dos brasileiros? Então veja aí. Em qualquer horário, por qualquer pessoa e sem investimento financeiro, a caminhada aparece em primeiro lugar na lista de atividades físicas mais praticadas pelos brasileiros. Um estudo realizado pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo mostra a adesão de 18,1% da população à caminhada. Na sequência, ficaram a musculação com 11%, o futebol com pouco mais de 7%, a corrida com 3% e a bicicleta com 2% da preferência. E eu também estou precisando praticar alguns exercícios físicos. E olha só, chegou a hora de darmos uma mãozinha para quem está desempregado e à procura de emprego, hein? Aqui no Jornal da Manhã você fica por dentro das vagas que estão disponíveis no Cine Paracatu. Veja aí.
2 vagas para empregada doméstica, salário de R$ 724, exige experiência mínima de 6 meses. 2 vagas para vaqueiro, salário de R$ 1.086. 1 vaga para auxiliar de manutenção planejista, salário de R$ 1.500. É necessário estar cursando o curso superior em engenharia ou administração. 1 vaga para técnico eletricista, salário de R$ 3.000. É necessário ter o curso técnico em elétrica, NR10 e CREA. 1 vaga para técnico agrícola, com salário de R$ 1.500, que tenha curso técnico na área e carteira de habilitação categoria B. 1 vaga para professor de matemática, a remuneração é de R$ 30 por hora aula. É necessário ter experiência mínima de 6 meses e curso superior em matemática. 1 vaga para professor de física, a remuneração é de R$ 30 por hora aula. É necessário ter o curso superior em física. 1 vaga para analista de recursos humanos, o salário é de R$ 2.243. Exige curso superior em administração, ciências contábeis ou direito. 1 vaga para auxiliar financeiro, salário de R$ 1.742. É necessário ter experiência mínima de 6 meses. A escolaridade exigida é superior em administração, ciências contábeis ou direito. Se você acha que se encaixa em uma dessas vagas, então, depois que terminar o Jornal da Manhã, procure a UAI Paracatu, que fica lá na Praça Adelmar Silva Neiva, próximo à Igreja do Rosário, munido dos seus documentos e muito boa sorte. Bem, no último sábado foi o Dia dos Avós. E para nos divertir um pouco, encontramos um vídeo bem legal na internet. Veja aí. Mas é encravadinho mesmo. Ai, Deus. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. É. Olha. É que fofo. Fofinho. Demais. Perdia. Ai. Eu vou banhar. Minhas pernas tá doendo. E eu tô com sono. E quero comer. E dormir. Amanhã é sábado. Mas é lindo. É demais da conta? É o Li? Oi? É o Leandro. É. A vovó tá entrando aí no mundo da tecnologia, né? Nós damos um grande abraço a todos os vovôs e vovós que no dia 26 de julho comemorou o seu dia. Parabéns! Participe do Jornal da Manhã com sugestões e dicas de matérias, ligando para o telefone 3671-3125. E não percam, no próximo bloco do Jornal da Manhã, as informações do campo no nosso Giro Rural. Projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados prevê que motorista que sofrer multa poderá parcelá-la. E aumenta cada vez mais o número de linhas de celulares no Brasil. Não saia daí, volto já já. Estamos de volta com boas notícias do campo. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento entregou os prêmios aos campeões do Desafio Nacional de Máxima Produtividade da Soja, realizado pelo Comitê Estratégico Soja Brasil. Esta é a 6ª edição do concurso. 10 sojicultores foram premiados por alcançarem patamares de produção de soja bastante acima da média nacional, de 50 sacas por hectare. Assunto do nosso Giro Rural desta segunda-feira. O
desafio que no primeiro ano, safra 2008-2009, não teve nenhum produtor com registro superior a 90 sacas por hectare, vem alcançando médias cada vez mais altas. Nesta safra, todos os agricultores que venceram tiveram médias acima de 100 sacas por hectare. De acordo com o Ministério da Agricultura, a conquista deve-se ao domínio das tecnologias de alta performance pelos produtores que, em resposta, obtêm mais produtividade. Há 4 anos, o número 1 começou a investir em tecnologia de precisão. Entre as práticas adotadas estão a adubação hidrogenada e redução do espaçamento entre as plantas. O produtor bateu recorde de produtividade nas 6 edições do desafio e foi também o vencedor da região sul. No Centro-Oeste, a produção vencedora colheu 109,9 sacas por hectare. No Sudeste, 100 sacas e no Norte e Nordeste, 92,4 sacas. Os vencedores do concurso ganharam uma viagem aos Estados Unidos, onde visitarão lavouras e centros de pesquisa. No Supermercado Paracatu, todo dia é dia de comprar barato. Hoje é segundona de preços baixos Supermercado Paracatu. Terça-feira louca no Supermercado Paracatu. Tem a quarta louca Supermercado Paracatu. Quinta e sexta é Cesta Básica, promoção da Cesta Básica Supermercado Paracatu. No sábado e domingo é fim de semana garantido Supermercado Paracatu. Todos os setores do supermercado têm preços realmente imbatíveis, todos os dias. Supermercado Paracatu, essencial no seu dia a dia. E agora, uma boa notícia para os motoristas desatentos que vivem recebendo multas. O condutor de veículos que receber multas de trânsito poderá pagar a dívida de maneira parcelada. Isso é o que prevê um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, em Brasília. O projeto de lei pede a alteração do atual Código de Trânsito Brasileiro. No novo modelo, além de poder parcelar uma multa de trânsito, o motorista não terá mais a obrigação de quitar a dívida antes de entrar com recurso contra a penalidade. Caso o motorista pague a multa, entre com recurso e obtenha uma decisão favorável, o valor deverá ser devolvido integralmente, de acordo com as novas regras do Conselho Nacional de Trânsito. Ainda conforme o projeto de lei, o condutor que deixar de pagar uma das parcelas terá o benefício cancelado e deverá quitar a multa de uma única vez. A alteração, no entanto, mantém a regra atual que concede 20% de desconto para quem quitar a dívida à vista e até a data do vencimento. O texto não prevê, porém, em até quantas vezes será possível fazer o quitamento da dívida de trânsito. Agora, a proposta segue para a análise do Senado, mas em função do recesso da casa, ainda não há data para a votação. O número de linhas de celulares ativas no Brasil chegou a 275,71 milhões em junho, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. No mês passado foram ativadas 255.008 novas linhas de celular e a teledensidade ficou em 136,06 acessos para cada grupo de 100 habitantes. As linhas pré-pagas continuam sendo maioria, com 212,27 milhões de acesso, 76,99% do total. Os pós-pagos somaram 63,44 milhões, totalizando 23,1% do total. A banda larga móvel totalizou 128,49 milhões de acessos, dos quais 3,27 milhões eram terminais 4G, de quarta geração. Em junho, a operadora Vivo liderava o mercado, com 28,78% de participação, seguida da TIM, com 26,91%. Em seguida vem a Claro, com 24,95%, a Oi, com 18,53%, a CTBC, com 0,40%, a Nextel, com 0,37%, a Porto Seguro, com 0,04% e a Sercontel, com 0,02%. Em instantes, projeto de lei em tramitação no Senado obriga candidatos a comunicar aos eleitores, na propaganda eleitoral, que eles são considerados inelegíveis pela Justiça Eleitoral. TSE divulga sigla partidária com mais candidatos concorrendo nas eleições deste ano.
e as notícias policiais. Não saia daí. O Jornal da Manhã volta agora falando de economia e com uma notícia nada favorável. As desonerações dadas pelo governo a vários setores da economia não foram suficientes para diminuir a quantidade de impostos que acaba sobrando para nós contribuintes. Só nos primeiros 6 meses deste ano, os brasileiros pagaram, em média, 3,2 bilhões de reais em impostos por dia para a Receita Federal. O número considera o total arrecadado pelo fisco no primeiro semestre divulgado pelo órgão de 578,59 bilhões de reais. O valor diz respeito ao montante descontado de pessoas físicas e jurídicas. Boa parte do que é tributado às empresas, contudo, é repassado diretamente ao consumidor. Além disso, não é sempre que as desonerações geram um alívio no preço final para o consumidor. Muitas vezes o benefício dado pelo governo serve apenas para engordar a margem de lucro das empresas. No total, as desonerações dadas pelo governo entre janeiro e junho resultaram em uma renúncia fiscal de 50,7 bilhões de reais, puxada sobretudo por 9,3 bilhões de reais da folha de salários. Mesmo assim, a Receita teve crescimento real da arrecadação total no semestre de 0,28%, quando comparado com 2013. Quando considerado apenas o mês de junho, entram nos cofres públicos 91,38 bilhões de reais, crescimento de 0,13% em relação ao ano passado. Conforme um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, um trabalhador tem que trabalhar em média, 150 dias por ano, só para pagar impostos. E olha só que notícia boa agora para os eleitores e ruim para os políticos considerados ficha suja. Projeto de lei em tramitação na Câmara de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, em caráter terminativo, que não precisa ir a plenário para aprovação, obriga candidatos a comunicar aos eleitores na propaganda eleitoral que eles são considerados inelegíveis pela Justiça Eleitoral. Este carimbo recebido no ato do registro da candidatura nos tribunais eleitorais é uma espécie de ressalva no caso de o candidato que responde o processo com base na lei da ficha limpa. Se a proposta vai virar lei nas eleições deste ano, depende ainda de uma série de variáveis a serem resolvidas primeiro no Senado, depois na Câmara e, por fim, no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Se o projeto para dificultar a vida dos acusados de fichas sujas, que ainda não foram sentenciados com absolvição ou condenados pela Justiça, for aprovado no Senado antes de outubro, mês das eleições de 2014, seguirá para a votação na Câmara dos Deputados. Após essa etapa ser aprovado entre os deputados, o prazo para a lei entrar em vigor vai depender do Tribunal Superior Eleitoral, já nesta eleição ou nos futuros pleitos. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, divulgou na sexta-feira que o PT é a sigla com mais candidatos concorrendo nas eleições deste ano. De pouco mais de 25 mil candidatos, 1,3 mil são do PT, o que representa 5,3% do total. Nas eleições de 2010, o PT era a segunda sigla com mais pessoas concorrendo, ficando apenas atrás do PV. O PV, por sua vez, caiu para a sexta posição em 2014, com um pouco mais de 1.000 candidatos. O PSDB também desceu uma posição na lista. Os únicos partidos que se mantiveram estáveis entre 2010 e 2014 foram o PMDB e o PDT. Neste ano, as siglas com menos candidatos são o PSTU, o PCB e o PCO. Juntos, os três reúnem 2% de todas as pessoas que estão concorrendo. As profissões mais comuns entre os candidatos são as de empresário, professor e advogado, isso de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. De 24,9 mil pessoas concorrendo nas eleições de 2014, 2,3 mil candidatos se declararam empresários, o que corresponde a 9,3% do total. Outros 1,6 mil são professores e 1,4 mil advogados. Pouco mais de 1 mil candidatos afirmaram ser deputados e a mesma quantidade vereadores, não especificando outro tipo de ocupação. Há ainda 591 médicos, 554 policiais militares, 509 donas de casa
e 507 estudantes, bolsistas ou estagiários. Do total, 16,5% dos candidatos não determinaram suas ocupações nos registros do TSE. E vamos agora ao nosso giro policial, com destaque para várias tentativas de homicídio na cidade. Era início de noite, um casal de namorados passava pela rua Adriles Ulloa, no bairro Paracatuzinho, quando um jovem passou em uma bicicleta e atirou contra o casal. O Wendel Santos de Jesus foi atingido nas costas e a garota Nayara Justino Gomes levou um tiro de raspão no rosto. Foi a polícia militar que socorreu as vítimas até o pronto-socorro municipal. O Wendel foi submetido à cirurgia, mas não corre risco de morte. Segundo a Polícia Militar, no momento do crime, o Wendel estava com esta embalagem plástica contendo várias pedras de crack. Os primeiros levantamentos levaram a suspeita de que o crime seria passional. O jovem, apontado por uma das vítimas como sendo o possível autor, foi localizado pelos militares e conduzido à delegacia. Ele negou participação no crime e afirmou que estava em casa quando tudo aconteceu. Na delegacia, o possível autor passou por exames residuográficos. Um jovem de 21 anos de idade foi conduzido à delegacia de polícia após confessar que roubou um aparelho celular de uma vítima de 22 anos. A mulher estava na rua Severiano Silva Neiva, no bairro Alto do Açude, onde um homem acompanhou a vítima desde a passarela que liga o bairro Alto do Açude ao centro da cidade. E próximo ao campo de futebol, o ladrão apontou uma arma de fogo na cabeça da vítima e, sob ameaças de morte, levou o celular, que foi encontrado. A arma usada no crime não foi localizada. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava neste bar, no bairro Vila Mariana, por volta das 9h30 da noite, quando chegou um homem armado e atirou contra a vítima. Eduardo Bispo de Jesus foi socorrido pela Polícia Militar. Ele deu entrada no pronto-socorro municipal com 9 perfurações no corpo. Os tiros acertaram uma das pernas, o pescoço, o rosto, um braço e o tórax. O estado dele era grave e foi necessário passar por cirurgia. No tiroteio, um outro jovem de 19 anos de idade, que estava também no bar, foi atingido por um tiro no braço direito. Ele passa bem. A Polícia Militar já tem um suspeito da autoria do crime e segue em rastreamentos na tentativa de prendê-lo. A vítima, Alex Júnior Teixeira, chegou ao hospital municipal socorrido por testemunhas. Ele estava consciente e caminhando. Ele contou que estava na rua Bernardo Osório, no bairro Nossa Senhora de Fátima, conversando com amigos, quando se aproximaram 2 motocicletas. O garupa de uma delas desceu, se aproximou da vítima e efetuou 3 disparos. 2 atingiram Alex, um na mão e outro no braço. Ele não corre risco de morte e disse à polícia que não sabe quem são os autores e por que eles tentaram matá-lo. E a seguir, cadastro escolar que encerrava na última sexta-feira foi prorrogado até o fim desta semana. Lei obriga escolas a contratarem bibliotecárias. Para tomar o seu copo d'água aqui, eu te aguardo. Segundo a estação Clima-Tempo, o dia deve ser de sol e aumento de nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Paracatu e Vazante, as temperaturas devem oscilar entre 19 graus a mínima e 25 graus a máxima. Em Unai, mínima de 20, máxima de 26. Em João Pinheiro, mínima de 18, máxima de 24. E em Guardamó, mínima de 19 graus e máxima de 26 graus. E o prazo para fazer o cadastramento escolar na rede pública de ensino, a princípio encerrava-se na sexta-feira, mas foi prorrogado até o final desta semana. O cadastro escolar é um levantamento utilizado para planejar e garantir vaga ao estudante na rede pública de ensino na escola mais próxima à sua residência. O cadastramento escolar, ele serve para garantir a vaga do estudante no ensino fundamental, principalmente o ingressante no primeiro ano. Podem outros também solicitar esse cadastro que queiram retornar para a escola pública ou que já estão afastados do ensino fundamental há algum tempo. Para o primeiro ano do ensino fundamental, as crianças que têm os 6 anos completos já é o candidato para o cadastramento escolar. Ou as crianças que irão completar 6 anos até 30 de junho de 2015. Em Paracatu, o cadastramento escolar foi prorrogado até o próximo dia 1º de agosto. Além de procurar os postos de cadastramento, que são as escolas públicas,
dentre elas as estaduais e as municipais, os pais devem ir munidos da documentação necessária, ou seja, certidão de nascimento, a cópia e original, comprovante de energia, cópia e original, e declaração de estudos, se for o caso do aluno que está retornando para o ensino fundamental. Então, você que ainda não conseguiu fazer, ainda tem mais uma chance de cadastrar o seu filho. Não perca o prazo, hein? Uma ótima forma de aprender inglês, quem tem é o Number One. This is my father. He's bald. Hey, come on! This is my father. He's bald. Viu? Em 15 segundos você aprendeu uma frase em inglês, sem tradução. Agora imagine em 4 semestres. No Number One é assim, inglês divertido, rápido e eficaz. Aprenda o inglês Number One para todas as idades. Viu só? Matrículas abertas, 3671-5322. A Lei Federal 12.244 de 2010 determina que todas as escolas tenham lugar reservado para uma boa quantidade de livros e que seja respeitada a profissão do bibliotecário. Em Minas, não faltam espaços físicos. A maioria das escolas, 93%, tem bibliotecas, segundo dados do Censo 2013. Já a presença do profissional de nível superior é outra história. Com a limitação de recursos, tanto o Estado quanto o município investem no auxiliar de biblioteca profissional de nível médio. O de nível superior só é contratado em bibliotecas maiores, chamadas de polo, e atendem às demais unidades apenas quando solicitados. A lei estabelece um prazo de 10 anos para as escolas se adequarem. No entanto, passados 4 anos, poucos foram os avanços, principalmente no interior. O Conselho Regional de Biblioteconomia da 6ª Região, responsável por fiscalizar a atividade profissional, autuou 12 escolas no primeiro semestre. Em 2013, foram 54 autuações. Os registros, que também incluem o Estado do Espírito Santo, são apenas uma amostra dessa realidade que, de acordo com o presidente do Conselho, é consequência da falta de investimentos na educação, tanto no setor público como no privado. O requisito para atuar em biblioteca escolar, segundo a Lei 12.244 de 2010, é que se respeite a profissão de acordo com as leis que a regulamenta, Leis 4.084 de 1962 e 9.674 de 1998. Assim, é necessário possuir diploma de nível superior na área de biblioteconomia e registro no conselho de classe. Ontem, dia 27 de julho, foi comemorado o Dia do Motociclista. E quem é que não gosta de uma moto, hein? Vasculhando nas redes sociais, encontramos um vídeo bem legal para você curtir. Veja aí. Viu só? Misturar bebida e guidão não é nada bom, hein? Parabéns então aí a todos os motociclistas e que vocês sempre sejam responsáveis no trânsito, hein? E é nesse clima descontraído que encerramos a edição do Jornal da Manhã de hoje. Mais informações ao meio-dia no Jornal da Cidade. Tenham todos uma ótima semana. Que Deus os abençoe e até amanhã, aqui na TV Minas Brasil, neste mesmo horário. Tchau, tchau.